O marreco de Maringá não vai escapar de uma olhada de Búzios. Eu quero saber qual é o Odu que está reservado para ele. Eu quero saber qual é o futuro deste marreco. Se ele vai continuar espalhando titica pelo Brasil inteiro, falando bobagens com aquela boca de disquete. É claro que quando eu digo isso é bem-vindo Siqueira. Não é o homem santo, o babalaô, que tem obrigação espiritual. É o eleitor, é o cidadão brasileiro a quem esse homem fez muito mal para o Brasil e para a nação brasileira. Mas isso não pode interferir no Odu nem no jogo. O jogo dele, a vida dele é uma. O que eu penso dele é outra coisa. Agora eu quero dizer a vocês, relembrar sempre, que eu faço esse jogo, que eu trago essa cultura afro-brasileira para a internet como forma de luta contra a intolerância religiosa, contra o escravagismo, contra a discriminação racial. A cultura afro-brasileira é riquíssima, faz parte do Brasil. Culinária, cantos, sambas, danças, jogo de búzios, religiosidade, espiritualidade. E a cultura branca europeia ocidental faz questão de abafar isso. Isso muito mais para mim um ato político do que até mesmo um ato espiritual. Ou são os dois, um ato político e espiritual. Passei a minha vida sem conseguir dissociar o que era arte, o que era política, o que era religião, o que era espiritualidade. Para mim é tudo junto e misturado. Toda narrativa é uma narrativa política. Toda narrativa é uma narrativa de classe, de origem de classe, querendo ou não. Por isso que eu escolho a narrativa espiritual afro-brasileira, que é a que mais se assemelha com os oprimidos, que é a que mais está perto de todo o povo sacrificado que veio da África para fazer o Brasil. Hoje nós vamos jogar o Odu de Sérgio Moro, o marreco de Maringá. Se você vai gostar disso, se está gostando, dê seu like, comente, manda um pix, sustente os canais alternativos, entre os quais o nosso canal Sassarico do Bem-vindo. Olha o pix aí embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Esteja conosco, torne-se membro. Muito em breve nós vamos lançar a membresia espiritual. Chama-se Spiritual. Eu pedi que fosse spiritual e não espiritual. Spiritual em homenagem aos negros de Nova Orleans, que cantam blues, cantam spirituals. Então a membresia espiritual, onde você se torna membro, se você que já é membro, faz um upgrade na sua membresia, muda o pagamento e tem direito a uma consulta mensal de búzio ou de tarô, a sua escolha, agendada comigo numa consulta virtual. Venha junto, torne-se membro, se inscreva no canal. Vamos começar tocando o adjá. O adjá é um instrumento africano, por excelência, e ele provoca este som. Ele serve exatamente para acordar os espíritos, para acordar os orixás. E às vezes eu toco ele perto dos meus tímpanos, que é justamente para evocar a minha mediunidade, despertar o meu anjo da guarda. Vamos lá. Nós temos 16 búzios. São búzios africanos. Eu gosto de jogar com búzios africanos que são maiores, de maior tamanho, são mais generosos que os búzios chamados brasileiros. Os búzios brasileiros são aqueles búzios pequenos, são menores. Os búzios se dividem em machos e fêmeas. Quando ele cai desta forma, fechado, ele é um macho. Quando cai desta forma, é fêmea. Aqui energia yin, aqui energia yin, aqui energia yang. Energia masculina, energia feminina. Ajuda muito na leitura dos búzios, na compreensão dos búzios. Cada queda de búzio cria um Odu. Odu é o destino do consulente, ou a resposta à pergunta que se faz. Pelo número de búzios abertos e fechados, cria-se um Odu, que é uma profecia, que é um oráculo. Vamos proceder, então, ao jogo de búzios, para o marreco de Maringá, para Sérgio Moro. Aruê, chucobá perequeté, aruê pombagira cobá perequeté, roxo, mucomeu, guiê, patacori, utacala buburungus, o que odé, oxó, sigongombira, o que aru, longo, cafirepanzo, caô, cabecilê, tateto, cavungo, tateto, insumo, atotô, meu pai, ajuberô, eu, a ossanha, tempo de banganga, zaratempô, becém, arrumbo, boi, o chumaré, dandalum, doraiê, o mameto caiare, eparrei, ançã, mameto caiare, mameto zumbá, salu, bananã, lembra furenga, lembranganga, xepa, babá. Alahana, beijar, xetruá, maromba, xetru. Qual é o Odu de Sérgio Moro? Do senador Sérgio Moro.
1, 2, 3, 4, 5 búzios fechados, 11 búzios abertos. Este Odu de 5 búzios fechados e 11 búzios abertos é o Odu chamado Oxé. Não é um Odu ruim. É claro que ele tem sofrimento, tem esforço, tem derrota, tem azar, tem pesar. Mas tudo depende da espiritualidade. Quanto mais Sérgio Moro se afasta das suas obrigações espirituais, sobretudo com Xangô, mais pro buraco ele vai. Mas ele é duro de queda. E a cabeça dura. Cabeça dura não quebra pedra. Mas ele curva. Ele curva, mas continua de pé. É como um bambu. É como um velho curvado, mas que continua caminhando porque está de pé. É duro de queda. Sérgio Moro é duro de queda. Ainda vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Mas a sua queda se dá sobretudo pela ganância. Seu momento de queda é quanto mais ele se tornar ganancioso e mais se afastar da espiritualidade, do mundo espiritual, do próximo, da compreensão amorosa, mais pro buraco ele vai. Aliás, ficou claro isto, né? Ele fez aquela palhaçada toda da Lava Jato, almejando um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aceitou o cargo de ministro, já ganancioso, já ambicioso, de ministro da Justiça, imaginando, eu vou pro STF. Não foi pro STF. Depois ele tentou ser candidato a presidente da República, não conseguiu. Cada vez que ele tenta ser ganancioso e avançar além das suas pernas, ele cai. E agora, como senador, ele vai ter que se conformar em ser mais um dentro do Senado Nacional. Se ele quiser crescer mais do que suas pernas de marreco permitem, é o momento da queda dele. Mas não é uma pessoa destrutível, não é uma pessoa que será destruída. É uma pessoa que permanecerá ao longo dos anos, tem vida longa. E quanto mais espiritualizado ele for, mais vitórias ele terá. O problema é a espiritualidade dele. Ele deveria de batalhar diariamente e sempre pela espiritualidade dele. No momento, olhando o jogo dele num golpe de vista, eu diria que o jogo dele está aberto, os caminhos estão abertos ainda. Ele não foi ministro do Supremo, não foi presidente, mas é senador da República por 8 anos. É uma autoridade. Neste momento, os caminhos estão abertos. Neste momento, Exu está dando proteção a ele. Os caminhos dele estão abertos. Olha aí. Isso é a Láfia. Que confirma tudo que eu estou dizendo. A gente pode batalhar, eu digo como cidadão e não como pai de santo, como babalaô, não sou pai de santo, sou babalaô. Eu digo como babalaô. A gente pode batalhar contra o Sérgio Moro. Mas é um osso duro, ele vai existir. É um Exu que persiste. É um Exu que continua no cenário nacional nos próximos anos. A queda dele se dá e se dará pela falta de espiritualidade e pelo aumento da ganância dele. Aruê, Exu, Cobá, Perequeté. Não contem com cassação de Sérgio Moro. Os meandros da política, os arreglos, são muito grandes. Ele pode ser processado, pode ter as asas cortadas com ameaça de processo, mas Exu não dá a láfia de processo e de cassação contra ele. Não tem isso à vista. Minhas amigas e meus amigos, se vocês estão gostando desse vídeo, se gostam de me ver jogar os búzios, deem like, comentem, engajem o canal. Façam o algoritmo trabalhar pelos búzios, por nós, pela espiritualidade, pelo Brasil, pela imprensa progressista. E dê seu Pix, não se esqueça. O Pix está embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Ajude a nos sustentar. Torne-se membro e inscreva-se no canal. Muito em breve eu estou lançando a membresia Spiritual, que dará direito ao membro, mesmo se você já é membro, faça um upgrade, dará direito ao membro a uma consulta mensal, ou de tarô ou de búzio, à sua escolha. Eu farei a consulta de forma virtual. Mas por que é que tem tantas coisas boas para Sérgio Moro? Sendo ele, na minha opinião, o canalha que é. Ou, como dizem alguns companheiros, ele merece castigo, merece cassação. É porque todo mundo tem Odu. Todo mundo tem um destino na vida. O destino dele é esse, está traçado. É a força dele. São os orixá dele. São os anjos de guarda dele, que o protegem e fazem ele caminhar. Até Exu tem direito de viver, até Exu tem direito de trabalhar, por que Sérgio Moro não teria? Então, vamos devagar com o Andor e entendendo que ele tem a fraqueza dele na espiritualidade. E ele vai fraquejar.
mas ainda vai dar muito trabalho. Se eu fosse seguir a lógica ocidental, a lógica europeia, do eurocentrismo, ele foi mal, ele tem que ser castigado, ele vai ser castigado, ele tem que ter o castigo dele. Mas dentro de uma lógica afro-brasileira, de uma lógica africana, do candomblé, cada um de nós tem um destino, tem um Odu, veio ao mundo cumprir uma missão. Veio ao mundo com proteção dos orixás. Ninguém nasce totalmente ruim, totalmente péssimo. Desvia-se pelo caminho. Mas a gente tem que entender. Há pessoas que têm poder. Há pessoas que você pode... Às vezes ela tem um Exu muito forte, no caso de Sérgio Moro, pode ter um Exu, uma pombagira muito forte que protege ele. Que defende ele, que ainda faz ele permanecer na política por muito tempo. E a gente tem que entender isso. A gente não pode ter uma lógica de preto e branco, preto e branco. Ele é mau, tem que ser castigado. Ele é mau, tem que desaparecer do mundo. Ele é mau, tem que ser caçado. Nem sempre é assim. Nem sempre é de acordo com o nosso gosto pessoal. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. E há missões a serem cumpridas por cada um de nós que a gente às vezes desconhece e só vai saber no fim da vida ou não vai saber nunca. Hoje é domingo. Domingo pede cachimbo. Você se entreteve com o jogo, com as informações que eu dei. Mas como é que você é comunista e é espiritualizado, bem-vindo? Isso é um novo comunismo. É uma nova visão. É uma visão diferente do início do século XX, do final do século XIX. A gente tem que compreender que a fé ultrapassa a política, que a fé ultrapassa religiões. A fé ultrapassa igrejas, eclésias, sejam essas eclésias células comunistas, sejam essas eclésias cultos protestantes evangélicos. E que posso ser comunista e, ao mesmo tempo, ser espiritualizado. Então, minha amiga, meu amigo, aproveite esse momento. Dê seu like, faça um comentário, mande seu pix, bem-vindo@uol.com.br. Tenha um bom domingo, uma boa semana. Que Oxalá os abençoe a todos.